Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão de São Máximo Confessor sobre o amor, as centúrias sobre o amor, a segunda centúrias sobre o amor e a pura oração. Vamos trabalhar os capítulos 81 até o capítulo 83. É o nosso 35º encontro. Vamos ouvir, então, o capítulo 81. A alma se afasta dos pecados por 5 caminhos. Por medo dos homens, por medo do juízo, pela retribuição futura, pelo amor a Deus ou, finalmente, pela consciência, quando ela bate. Então, nós vamos repetir aquilo que São Máximo nos fala nesse capítulo 81. Então, existem 5 caminhos para que a alma possa afastar dos pecados. São Máximo cita 5. Quando a gente olha também São João Clímaco, na sua obra Santa Escada, ele fala de 3. Primeiro vamos ver São Máximo. Primeiro, a alma se afasta dos pecados por medo dos homens. O medo das penas, sanções humanas, sobre a questão da ameaça humana. Então ele acaba se afastando do mal. Segundo, por meio do juízo divino, isto é, da pena eterna, de Deus que julga tudo, através das escolhas humanas. Terceiro, pela retribuição futura, aqueles que realmente se afastam do pecado buscando aquilo que Deus oferece, a salvação eterna. Quarto, pelo amor a Deus, isto é, através da realização e confiança total no amor divino. E quinto, pela consciência quando ela bate. Quando a consciência acusa e impede que a pessoa possa agir errado. Então esses são os 5 caminhos que nós encontramos nesse capítulo 81, de São Máximo. Mas São João Clímaco só cita 3 caminhos. Esses 3 caminhos, citados por São João Clímaco, corresponde àqueles também que São Basílio Magno já colocava os 3 caminhos em razão do qual o homem procura Deus e se afasta do mal. São João Clímaco nos diz: todos os que abandonam voluntariamente, isto é, com ato de vontade, livre-arbítrio, as comodidades, prazeres e bem da vida presente, devem fazê-lo. Então ele coloca 3 vias. Ou pela esperança da glória futura. Essa esperança da glória futura nós encontramos, em São Máximo, no item 3, por retribuição futura. E depois, ou pela memória de seus pecados, isto é, por medo da questão do juízo divino, corresponde em São Máximo o item 2, ou pelo amor de Deus, que em São Máximo corresponde ao item 4. São Máximo acrescenta 2, primeiro, por medo dos homens, e o último, pela consciência quando ela bate. Essas 2 realidades são acréscimos de São Máximo, enquanto essas outras 3, por medo do juízo, a retribuição futura e o amor a Deus,
já faz parte de uma tradição muito antiga, né? Uma tradição da própria vida mística, do crescimento da consciência mística. E ele então diz: se alguém o fizesse por outras causas, sua renúncia seria indiscreta e temerária. Contudo, seja quais forem o fim e o termo da nossa vida, tal será o prêmio que recebemos de Jesus Cristo, juiz e remunerador de nossos trabalhos. No fundo, quando a gente pega São Basílio, que faz essa mesma exposição que encontramos em São João Clímaco, e que também encontramos em Máximo, embora Máximo acrescenta 2, que São Basílio Magno não coloca. São Basílio Magno é o fundamento dessa reflexão que está ali, vem depois São Máximo Confessor e depois São João Clímaco, na sequência histórica, né? Nós vamos ver, então, São Máximo, eu dizia, acrescenta o medo dos homens e a consciência quando ela bate. Mas São Basílio vai dizer, olha, o ser humano que busca a Deus por medo do juízo, ele é um ser imperfeito, porque ele busca a Deus por medo, e toda pessoa que busca a Deus por medo não é perfeito, embora busque uma razão justa e o faça afastar do pecado. Ou então busca a Deus através de um benefício que ele dá, uma retribuição futura. Então esse busca a Deus por interesse. É claro que essa busca de interesse o afasta do pecado, mas ele também não é perfeito. Como também aquele que busca a Deus por amar a Deus, simplesmente por amá-lo, ser capaz de entregar toda a sua vida nas mãos dele, não querer nada senão viver, né, diante de Deus para amá-lo, sabendo que aquele que ama, consciente de que aquele que o ama, no caso Deus, jamais o deixará, né, abandonado. Então, ele começa nesse parágrafo 81, falando dessas 5 realidades que afastam os seres humanos do pecado. E São Máximo então diz, por medo dos homens, que não encontramos em São Basílio nem em São João Clímaco, por medo do juízo divino, que encontramos em São Basílio, né? Encontramos também em São João Clímaco, pela retribuição futura, encontramos em São Basílio, São João Clímaco e também em Máximo. Pelo amor de Deus, também encontramos em São Basílio e São João Clímaco. Depois, pela consciência, quando ela bate, o peso da consciência que nos faz evitar o pecado, que nos força cada vez mais a evitar o mal, né, também contribui para que possamos nos afastar do mal. Vamos só então acrescentar que essas pessoas que procuram a Deus, elas têm ou aquelas que recusam a Deus, elas têm alguns graus de, entre aspas, vamos dizer, de compreensão, né, da realidade da vida. Então, São João Clímaco nos fala de 6 estágios. A pessoa irreligiosa é a criatura racional e mortal, é o ser humano. Mas essa pessoa irreligiosa, que por sua própria vontade, foge à vida, tratando seu Criador como se acreditasse que ele não existisse. Então existem pessoas que na sua negligência, elas acabam vivendo a sua vida como se Deus não existisse, uma espécie de ateísmo prático. Justamente também para não ser incomodado por aquilo que Deus nos pede.
Depois, São João Clímaco fala dos iníquo. É aquele que violentamente torce o entendimento da lei de Deus. É aquele que perverte aquilo que Deus fala, para conformá-la com seu apetite, com suas vontades, seus desejos. E sendo de contrário parecer, pensa que crê na palavra de Deus. Então é aquele que manipula a palavra de Deus para se beneficiar por ela. Essa é a pessoa iníqua. Agora nós encontramos o cristão. É aquele que trabalha para imitar Jesus Cristo, tanto em suas obras como em suas palavras, crendo firmemente na Santíssima Trindade. Então aqui nós temos um passo importante, porque assim deve viver o cristão. Viver a sua vida sempre pautado nessa imitação de Cristo, nas obras, palavras. Mas existe um outro que vai muito além do cristão, o amante de Deus. É aquele que ordenadamente, como deve, usa de todas as coisas naturais e nunca deixa de fazer o bem que pode. É aquela pessoa, aquelas pessoas que realmente são capazes de dar toda a sua vida, usando das coisas da natureza, usando aquilo que são naturais, mas sempre para fazer o bem. Depois, São João Clínico fala do continente. É aquela pessoa, né, em meio às tentações e laços, trabalha com todas as suas forças para alcançar paz e tranquilidade de coração e bons costumes. Então, são pessoas que se esforçam mais. E, por último, o monge, aquele que busca a unidade. Né? É uma ordem e modo de viver de anjos, estando em um corpo mortal. Ele vive uma realidade, né, angelical, de anjo. O monge, aquele que vive a unidade, é aquele que traz sempre os olhos da alma colocadas em Deus. E faz oração o tempo todo, né, em todo tempo, em todo lugar e negócio. Monge é uma perpétua contradição e violência da natureza. Então, é o estado perfeito, é o estado mais perfeito do ser humano. Então, nós vemos, né, nessa realidade que para viver a busca de Deus, nós devemos buscar afastar os nossos pecados. Jamais sermos irreligiosos, um ateísta prático, vive como se Deus não existisse, jamais uma pessoa iníqua, invertendo o mandamento de Deus para nos beneficiar ou para adaptar esses mandamentos aos nossos vícios e aos nossos pareceres, aos nossos desejos. Então, mas viver essas três realidades, né, podemos dizer, como cristão, né? Então, como cristão, né, nós devemos buscar a nossa vida de trabalhar a partir da imitação de Cristo, buscando essa realidade do amor divino, mas procurando sempre crescer, nos tornarmos em primeiro passo como amante de Deus, como ser continente, depois como monge, aquele que vive na sua vida como anjo, que tem sempre Deus diante de si. Já o capítulo 82 nos fala o seguinte: alguns dizem que o mal não existiria nos seres se alguma outra potência não nos atrai para ele. Ora, essa potência não é outra coisa do que a nossa negligência em exercer as atividades natural do intelecto. É por isso que aqueles que se dedicam a exercer esta atividade só fazem o bem. Só fazem o bem sempre e nunca o mal.
Assim, se você quiser se desvencilhar, se afastar da negligência por meio da atividade natural do intelecto, expulse a malícia, que é o uso errôneo dos pensamentos, a qual se segue o mau uso das coisas. Então, lá nos diz então São Máximo, existe uma outra potência que pode nos atrair para o mal. Esta potência é a negligência, isto é, em exercer a atividade natural do intelecto. O ser humano pode deixar de exercer essa atividade natural do intelecto, fundamental para o discernimento. Mas quem exerce a atividade do intelecto sem negligenciá-lo, só pode fazer o bem, pois o intelecto é um dom bom e que deve ser utilizado para o bem. A inteligência deve ser usada para o bem. O mal está em negligenciar essa atividade natural e negligenciar a realidade do bem que constitui o intelecto. Assim, quem exerce o intelecto em sua atividade nunca fará o mal. Aquele que leva em consideração a realidade do intelecto, da razão, sempre vai usar a razão para o bem, nunca para o mal. Existe, São Máximo diz, a malícia, né? E esta malícia é o uso errado dos pensamentos, porque ela age de forma destrutiva. Deve-se renunciar, desvencilhar das armadilhas da negligência, expulsando a malícia do pensamento, que muitas vezes não nos faz assumir a nossa própria responsabilidade dos nossos atos. Quem não renuncia às armadilhas da negligência, sempre fará a escolha para o mau uso das coisas. Essas coisas que, sendo boas, serão usadas para o mal, pois serão desvirtuadas do seu propósito bom e de bem. As potências das almas, então, nós vemos são 5. Já vimos: vegetativo, sensitivo, dos sentidos, apetitivo, locomotivo, intelectivo. A malícia, né, perverte o bem do intelecto, né, tentando não deixar que o intelecto esteja a serviço do bem e acaba concebendo e consentindo com a malícia. Diante disto, na questão da negligência, nós podemos ver essa experiência também em São João Clímaco, né, quando ele fala no capítulo 4 da perfeita obediência. Ele diz o seguinte: abra cada um sua chaga e mostre ao médico. Quer dizer, a pessoa ser capaz de voltar para si e ver a sua miséria humana, não encobrir a sua miséria, mas ser capaz de conhecer a sua realidade humana e a sua dimensão pecadora. Então, abra cada um sua chaga e mostre ao médico, dizendo-lhe: é minha esta chaga, é minha esta ferida. Fui eu a causa dela. Não é igual ao livro do Gênesis. Foi a mulher não, foi a serpente, não. Assumir a própria responsabilidade e colocar a sua inteligência a serviço dessa consciência real do fato. Fui eu a causa dela, eu, somente eu. A culpa foi minha, somente minha. Ninguém mais foi autor dela, nem homem, nem espírito, nem corpo, nem qualquer outra coisa, mas somente a minha negligência. Porque eu, podendo fazer o bem, negligenciei, acabo que cedo, então, ao mal, usando também a minha inteligência para o mal. Né? Então,
vamos continuar agora o capítulo 83. Nos afirma São Máximo, o confessor. Está na natureza da parte racional que existe em nós submeter-se ao Verbo de Deus e dominar a parte irracional que também existe em nós. Que esta ordem seja guardada por todos, e o mal desaparecerá dos seres, bem como aquilo que nos atrai para ele. A nossa natureza humana, na nossa parte racional, isto é, que existe em nós, está o submeter-se ao Verbo de Deus, ao Filho que é o Verbo, palavra. E assim, somos chamados a dominar a parte racional, a parte irascível, que nos faz negligenciar a razão que existe no ser humano. Então, essa realidade de submeter-se, deixar ser conduzido pelo Verbo, e quando nós nos deixamos ser conduzido pelo Verbo, o Filho, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne, nós vamos, então, através dessa imitação de Cristo, dominar a parte racional e irascível da alma, que nos faz, então, negligenciar a razão. A parte irascível da alma nos faz negligenciar, então, a razão. Se assim fizermos, de submetermos ao Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne, que nos fez tender sempre à vida e à luz, porque o Verbo é vida, o Verbo é luz, o mal vai desaparecer dos seres. Quanto mais eu me deixo ser transformado por Deus, quanto mais eu me submeto a este Verbo, no sentido de deixar que Ele possa trabalhar em mim, transformar a minha vida, então, tanto mais eu consinto, mais o mal desaparecerá dos seres. Inclusive, se afasta aquilo que atrai o ser humano para o mal, para a realidade destrutiva e a degradação do ser humano. O Verbo é o princípio criativo, ordenativo de todas as coisas, é o Filho, porque tudo foi criado para o bem, e o Verbo criou todas as coisas para o bem. Estarmos sempre abertos a essa ação do Verbo para transformar e dar um sentido novo à nossa vida. Deixar ser conduzido pelo Verbo, e com ele, sermos conduzidos para o bem. O próprio fato de estarmos transformados pelo Verbo, nós só vamos poder agir bem. E o nosso intelecto estará sempre a serviço do bem, nunca a serviço do mal, e jamais seremos pessoas negligentes. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.